Eu sou a educadora e psicóloga Anabela e nós vamos conversar um pouquinho sobre as perspectivas na psicologia. Para conseguirmos compreender um pouquinho sobre isso, vamos atravessar essa tentativa de organização do que estaria para esses sistemas de análise, então, da psicologia como ciência e profissão. O psicólogo atua em campos distintos de intervenção. Isso é organizado a partir da resolução, temos uma resolução a partir do conselho, né, dos tantos construtos, tantas assembleias, tantas formatações, organizações e reorganizações, enquanto conselho. Campos de atuação, tratamos sobre isso em um outro vídeo, em um outro momento. Abordagens de análise ou perspectivas de análise na psicologia transitariam, então, em organizações distintas. Quando pensamos na atuação do psicólogo no Brasil, a gente pensa, então, que ser psicólogo, não somente aqui, né, no nosso país, mas vamos realizar o recorte territorial no Brasil. Nós transitamos em dois locos, né, dois lugares. O primeiro deles seria o da perspectiva de análise, ou seja, essa abordagem, essa linha de pensamento, linha epistêmica, né, que nos organizaria enquanto visão do fenômeno, do sistema, do sujeito, da comunidade, da instituição, da organização, enfim. E as áreas de intervenção, ou seja, as áreas de atuação, campos de atuação, aí nós teríamos o psicólogo organizacional, psicólogo institucional, psicólogo clínico, psicólogo do esporte, o psicólogo, enfim, escolar. Nós temos diferentes sujeitos, diferentes profissionais, atuando em campos distintos também. Então, temos dois lugares aqui, né, principais, revisando, retomando. O primeiro estaria para perspectiva de intervenção, perspectiva de análise, e o segundo para o campo de intervenção, campo de atuação desse profissional. Quando pensamos em perspectivas da psicologia contemporânea, existem alguns campos, vamos dizer assim, que organizam essas perspectivas, e é isso que eu vou apresentar aqui de forma resumida, simplista, é claro, porque falamos aqui sobre uma introdução. A primeira delas traria a questão de uma percepção ou de uma compreensão, né, do sujeito enquanto sujeito biológico. A perspectiva biológica na psicologia vai trazer a fisiologia, vai trazer a anatomia, o estudo das bases físicas, então, os sistemas, né, endócrino, nervoso, enfim. O desenvolvimento tecnológico que hoje, né, se evidencia, como, por exemplo, o desenvolvimento das neurociências e da compreensão dos sistemas, né, dos mecanismos, por exemplo, neurocognitivos, e como estes sistemas acabam por influenciar os comportamentos dos sujeitos. A segunda perspectiva estaria para a perspectiva psicodinâmica. Freud continua, sim, interferindo, vamos dizer assim, nas nossas práticas na psicologia enquanto ciência e profissão. Na psicodinâmica, nós compreendemos os sujeitos a partir das influências inconscientes da ordem do desenvolvimento humano, ou seja, nós compreendemos ou tentamos compreender as fases, né, desenvolvimentistas desses sujeitos e o que, enfim, recorre, né, da infância, da adolescência, desse construto de estrutura clínica do sujeito, matriz identitária, e das relações intersistêmicas que estes sujeitos realizam então, dessas fases primitivas do seu desenvolvimento. É claro que falar sobre a psicodinâmica é falar sobre uma complexidade, uma densidade de conteúdo muito grande, né, pai da psicanálise. Então, existem muitos autores que estão, né, dentro dessa perspectiva aqui, tal como das outras que eu vou apresentar. Perspectiva comportamental. Temos, então, né, o behaviorismo watsoniano e o behaviorismo skinneriano. Quando falamos sobre a perspectiva comportamental, trazemos o estudo dos comportamentos observáveis, né, as causas, então, ambientais, os desencadeantes ambientais, e uma fixação importante, aí, na verdade, uma contribuição importante nas teorias da aprendizagem. Ok? Na perspectiva humanista, nós temos principalmente Maslow e Rogers.
outros autores, né, que adentram em essa perspectiva. A filosofia tem aqui como ponto, né, enfim, de análise e também como ponto de intervenção para a construção dessa perspectiva. Aqui na verdade, Carl Rogers escreve muito sobre isso, sobre a motivação, o motivo, né? Um motivo que apresenta o sujeito frente às suas relações interpessoais e como estas acontecem na vida do sujeito e qual é a função destas, o autoconhecimento, a autorrealização, e principalmente quais são as funções desse autoconhecer-se frente às vivências, frente às aprendizagens que esse sujeito, enfim, realiza na sua existência. Perspectiva positiva advém, inclusive, de alguns vieses aí da perspectiva humanista e traz o construto do estudo, na verdade, das emoções humanas, os estados positivos, então, dessas emoções e as instituições sociais e como algumas dessas instituições sociais colaboram para que o sujeito consiga desenvolver-se, não a partir do viés da doença mental ou do déficit, né, ou daquilo que está como faltante, mas daquilo que o sujeito já apresenta como possibilidade de habilidades, de competências. Novamente, estou aqui simplificando. Cada uma dessas abordagens ou perspectivas é um mundo todo, né, extremamente denso para a gente pensar e entender. Perspectiva cognitiva traria, então, né, a observância aí dos processos cognitivos, o desenvolvimento da linguagem, né, a perspectiva cognitiva traz a questão do mental. Então, por muito tempo, em função da perspectiva comportamentalista, houve uma fixação da análise dos comportamentos a partir somente desses comportamentos observáveis, e quando a gente traz a perspectiva cognitiva, existe, então, uma complementação, quem sabe, né? Não sou terapeuta cognitivo comportamental, não trabalho com essa abordagem, então, novamente, aqui trago como citação daquilo, né, que eu estudei, que eu venho estudando como docente. Os processos cognitivos e desenvolvimento desses sujeitos a partir desses tantos sistemas que estariam, então, também para a ordem psíquica, e não somente dos estados observáveis, né, como o comportamentalismo apresenta. A perspectiva intercultural traz uma proposta etnográfica, sociológica, antropológica, filosófica. Vocês acabaram de ouvir minha cadelinha em latim. Traz a apresentação, então, da diversidade do comportamento humano em diferentes paisagens culturais, como é que cada um desses sujeitos se comportam em territórios distintos, em territorialidades que se apresentam, né? Ou seja, essas relações de poder distintas também a partir do construto de memória, de identidade, de patrimônio material e imaterial. Então, como é que nós podemos, eu sou geógrafa também, vocês sabem que eu curto bastante também esse viés, como é que nós podemos compreender os sujeitos, estes estando, então, em seus espaços de vivência, né, no espaço e no tempo específico. E, por fim, nós temos, então, a perspectiva evolucionista. A perspectiva evolucionista vai trazer a possibilidade, então, através dos estudos, né, da fisiologia, da anatomia, neurofisiologia, da genética, essa questão da compreensão dos comportamentos humanos a partir do que a gente entenderia na adaptação biológica. Comportamentos selecionados, então, como é que alguns sujeitos se adaptaram, enfim, né, a determinados vieses ambientais e outros não, e como determinados comportamentos seriam, então, selecionados e replicados para os próximos sujeitos nascentes, então, daquele grupo social. Enfim, outra possibilidade. Espero que vocês consigam compreender aí, né, a simplicidade da minha explicação, visto que esse é apenas um vídeo introdutório, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.